Vamos lá, moçada, questão 40. Em um laboratório de física, estudantes estão investigando as propriedades de dois condutores, condutor A e B. Pense aí, ele não deu o formato, mas vamos pensar que são esferas, uma esfera A e uma esfera B. Estavam inicialmente neutras. Durante o experimento, o condutor A é ligado a uma fonte de alta tensão, ou seja, eu vou ligar o A numa bateria. E essa bateria vai carregar ele, vai transferir a ele uma quantidade de carga Q. Então imagine que o condutor A agora está carregado com a carga Q. Tá. Em seguida, esse condutor B é posto em contato com o A. Ou seja, imagine o condutor A com uma carga Q. E aí eu venho com o condutor B, que é uma outra esfera, e encosto ela. Gente, quando eu encosto uma esfera na outra, dois condutores, não precisa ser esférico, o que importa é que quando você encosta, essas cargas vão ser repartidas, né? Arthur, vai ser repartida bem na metade? Tipo, o total antes era Q, porque só o A tinha carga. Vai ficar Q sobre 2 para cada um? Só se eles forem idênticos. Como a questão não falou nada, vamos supor que fosse. Então, o condutor A, quando fosse separado do B, cada um ia ficar aí com Q sobre 2. E isso considerando que eles são idênticos, de tamanhos idênticos. Se eles não são de tamanhos idênticos, não fica igual, certo? O que importa é que se você somar a quantidade de carga antes, ó, que é Q, tem que dar igual a quantidade de cargas depois, ó. Q sobre 2 mais Q sobre 2 também dá Q. Isso é um princípio, gente, princípio da conservação das cargas, né? O total de carga que tem antes tem que ser igual ao total de carga que tem depois. Isso sempre acontece quando você estuda um fenômeno elétrico, né? A quantidade de carga sempre se conserva. Ah, mas se não fosse do mesmo tamanho, não iria se conservar. Claro que iria. Tipo assim, aqui ia ficar Q sobre 4 e aqui ia ficar 3Q sobre 4. Se você somasse, ia continuar dando o valor de Q, que era o valor de antes. Então não interessa, pode ser mesmo tamanho, pode ser tamanhos diferentes. A quantidade de carga antes tem que ser igual a depois, até porque isso é um princípio da conservação das cargas, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Aí ele diz, então, se eu colocar o B em contato com o A, permitindo que a carga do condutor A seja compartilhada, ou seja, se divida, que nem eu expliquei, é correto afirmar que a carga em A aumenta. Gente, como é que aumenta? Ela era Q. Quando eu botar um cara em contato com ela, vai diminuir, né? Vai ficar repartida entre o A e o B. Então a quantidade de carga, se você olhar individualmente para o A, se era Q e vai ficar Q sobre 2, ela diminuiu, não aumentou, né? A carga individual do A diminuiu e não aumentou, por isso que o A está errado. B, a carga total foi distribuída. Foi, entre A e B. Foi, porque eu botei em contato com o outro, de forma que o potencial em A ficasse maior. Não, gente. Quando uma carga elétrica é distribuída, para ela parar essa distribuição, ou seja, para parar de migrar a carga entre outros, o potencial tem que ser o mesmo. Porque se o potencial ainda fosse diferente, ainda ia ter fluxo. Se você tem DDP, diferença de potencial, você tem fluxo de cargas. Para essas cargas se estabilizarem em cada condutor, não pode ter potencial diferente. O potencial elétrico tem que se igualar. Então ele dizer que o potencial ficasse maior está errado, tá? C. A carga foi distribuída entre A e B. Foi, né? Quando eu encostei era Q, quando eu separei ficou Q sobre 2 para cada um. Foi distribuída. Até que atingissem o mesmo potencial, verdade, porque quando essas esferas atingirem o mesmo potencial, não vai ter mais fluxo de cargas e aí ela fica igualmente distribuída. Com a carga total conservada. Perfeito, é o que eu falei para vocês. Se eu somar o tanto de carga que tem antes, tem que ser igual ao tanto de carga que tem depois, porque a quantidade de carga ela se conserva. Qual é o erro do D, Arthur? A quantidade de carga ao final do processo é sempre a mesma, independente do volume e do material que são feitos. É o que eu falei. Considerando que são esferas idênticas, aí sim fica o mesmo valor para cada uma. Mas se não fossem esferas idênticas, não ficaria o mesmo valor. Então, quando ele diz que a carga que vai ficar em cada um ao final do processo é sempre a mesma, independente do volume, isso aqui está errado. Dependente do volume. Porque quanto maior, mais carga ficaria, né? Então o item D está errado. O gabarito realmente é o item C para essa questão bem boa de eletrostática, beleza? Vamos para a próxima.